Deixa eu ver que hora que é isso. Está cedo ainda, né? É 9h21. Tem uma palavra de reflexão que eu quero conversar com vocês um pouquinho. Que está uma unção de Deus muito gostosa aqui nessa noite. Quem que está vivenciando isso? Não quero dizer que você está sentindo. Quem que está vivenciando? Aleluias. Porque é o Senhor que estabelece essas coisas. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Mateus, o capítulo 6 e o versículo 21. Que é um versículo muito conhecido, mas que hoje eu meditava sobre ele e sobre uma pequena história que eu vou ler aqui para vocês, para que a gente possa refletir sobre isso. Diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Eu vou ler aqui uma história para vocês. Eu quero que vocês prestem bem atenção para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Antes de morrer, um pai disse ao filho: aqui está um relógio que o teu avô me deu e tem mais de 200 anos. Mas antes de te dar, vá para a loja da primeira rua e diga-lhes que você quer vendê-lo, para saber quanto pode custar. Ele foi e depois voltou para o pai e disse: o relojoeiro queria pagar $5, porque é velho. Depois ele disse: agora vai ao café. E ele foi e depois voltou e disse: ele queria pagar apenas $5 também. Então, agora você vai até o museu e mostre-lhes esse relógio. Ele foi e depois voltou e disse ao pai: eles me ofereceram $1 milhão para este relógio. O pai disse: eu só queria que você soubesse que seu valor será reconhecido no lugar certo. Não fique no lugar errado e não fique zangado se você não for apreciado pelo seu justo valor. Aquele que sabe o seu valor é aquele que gosta de você. Não fique em um lugar que não é adequado para você. Eu acabei acho que passando essa historinha para quase todos. Quem que recebeu isso aqui? E eu estava refletindo sobre esse assunto, e o Senhor tocou meu coração para falar um pouco sobre isso. A gente vê aqui uma história, quando a gente lê muito rápido, simplesmente de um relógio, alguma coisa, de um valor, e ela acaba por ali. Não, queridos. Quando a Bíblia, Jesus manda que a gente examine. Quando a gente lê a Bíblia, é apenas um livro. Quando nós examinamos a Bíblia, então nós trazemos da Bíblia o profundo dela para nós. Assim é como essa história, simplesmente lida, é apenas uma história. Mas fazendo um exame dentro desse texto, eu pude tirar alguma coisa para a minha vida. E eu quero poder compartilhar com vocês aqui, na direção do Espírito Santo. Aqui fala a respeito do pai que estava para morrer e ele queria passar, ou ele estava passando algo para o seu filho. Se ele não desse essa orientação para o seu filho, obviamente que esse relógio seria simplesmente mais um objeto perdido dentro de uma casa. Que quando o seu pai fosse, os bens daquela casa fosse dividida, a herança daquela casa fosse dividida, aquele relógio de repente poderia ficar até caído dentro de uma caixa qualquer, sabe?
de uma forma desnecessária, porque ela não tinha tanto valor quanto a propriedade, quanto o terreno, quanto as coisas que estavam aos olhos de todos, né? Digamos que fosse uma fazenda, de um trator, né? De uma plantação, tantas outras coisas que aos olhos das pessoas poderiam ter muito mais valor do que simplesmente um relógio velho. Mas o pai, sabendo que isso poderia acontecer com o filho, antes de morrer, ele traz então essa orientação para o seu filho. Eu não quero que você perca esse relógio, mas eu quero que você tire uma lição boa disso tudo. Vai lá, veja quanto que custa esse relógio. Pai, é só $5. Você já está satisfeito com isso? Pai, é o relojoeiro. É o cara que entende. Então faz o seguinte, vai lá no café. O pai estava mandando ele ter o quê? Uma segunda, pastor Eduardo, uma segunda opinião a respeito de uma coisa. Então ele foi até o café e ele teve a segunda opinião. E a segunda opinião era que o relógio não valia nada. Então agora vem a terceira opinião. Agora o pai manda ele ir no lugar adequado. Agora você vai no museu. O pai não poderia ter mandado ele direto ao museu? Vai lá, filho, já avalia esse bem aqui, entendeu? Para ver quanto que custa. Se o pai tivesse mandado ele direto para o museu, esse filho simplesmente chegaria lá, via o seu valor, mas não tinha uma história para contar. Então ele teve que saber, ele teve que ter duas opiniões, sabe, diferente para ter uma verdadeira. Esse relógio significa o quê? Para os dias de hoje, um legado. Jesus, antes de morrer, ele deixou para nós um legado. Ele não quis vir na terra, ele não deixou seu trono de glória para vir aqui morrer na mão dos malfeitores, simplesmente para escrever uma história. Ele veio com um propósito, né? Há 750 anos atrás, Isaías havia profetizado o Messias, de que forma o Messias viria, como ele seria, de que forma ele seria enxergado pelas pessoas. Isaías 53, que valor nenhum ele tinha. Ninguém deseja esse homem. Ele não tem beleza. E depois de 750 anos, esse homem nasce aonde? Numa manjedoura. E depois cresce e vai comer com pecadores. Qual é o valor deste homem? Mas a partir do momento da sua morte, então todos tiveram que entender qual era o propósito de Deus através do seu filho. E ele traz aqui, dentro dessa história, essa ilustração. O pai, antes de morrer, dá uma lição para o filho. Foi o que Jesus deu, essa lição, junto aos seus discípulos. Sentado, e ele pega o pão, ele quebra o pão e diz: isso aqui é o meu corpo. Mas é apenas um pedaço de pão. Como poderia imaginar que aquele pedaço de pão, pastor Eduardo, tivesse um valor histórico? Como que eu poderia dizer que um manto colocado sobre o rosto de Jesus, se alguém hoje, porque segundo os manuscritos está guardado, muito bem guardado, há 7 chaves ou mais dentro do Vaticano, se alguém pega aquele tecido que foi no rosto de Jesus, quanto que vale um tecido daquele? Não tem dinheiro que pague hoje, não tem os melhores prédios de Dubai, a Europa inteira com seus edifícios antigos, os arqueólogos com tudo o que eles já descobriram na ciência, nada poderia pagar um pedaço de tecido que foi sobre o rosto de Jesus. Então qual é a lição que eu tiro? Que Jesus, antes de morrer, ele senta com seus discípulos
E ele fala de si. O pai aqui está falando sobre um relógio, porque ele estava falando sobre um legado que ele havia de deixar. E se o seu filho não soubesse o valor real daquele relógio, sabe o que ia acontecer? Ele ia vender no café. Por quanto? Quem que lembra do valor? Por quanto? Por $5. Mas o pai trouxe uma ilustração. Eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus que está nessa casa reuniu a gente aqui para dizer algo muito forte nessa noite. Que Ele confiou algo na minha vida e na sua vida, que não tem dinheiro nessa terra que pague, porque foi selado com o sangue. E que muitas vezes nós, essa palavra é para nós, é para você que está nos assistindo, que às vezes nós não estamos dando o devido valor àquilo que um dia foi confiado a nós. Quem sou eu e quem é você? Quem somos nós para impor as mãos sobre alguém e curar essas pessoas? Não somos nada, mas curamos. Quem somos nós para trazer um conselho para alguém e essa pessoa abandonar a prostituição, abandonar a idolatria, a avareza, e vir se dobrar diante do altar e confessar Jesus e descer sobre as águas? Quem somos nós? Absolutamente nada. Mas o que está sobre nós não tem preço. Não tem valor nenhum nessa terra que possa cobrir. Esse relógio, meus queridos, é o legado que Jesus deixou para mim e para você. Eu vi aqui o testemunho de um cara porque é meu amigo. Hoje com 35 anos, que veio do tráfico, que veio das drogas, transformado aqui, falando do nome de quem? De quem deixou o legado, Jesus. Poder transformador. Mas que muitas das vezes, Nani, a gente está se esquecendo. Nós estamos vivendo, eu já tenho falado isso aqui, que a maior pandemia que está existindo hoje no planeta não é o coronavírus. De forma alguma. Que é isso, pastor? Não, não é. Morrer, todo mundo vai morrer um dia mesmo. A maior pandemia é a ausência de fé, é a apostasia. Muitas pessoas pegaram a unção de adorar o Senhor e jogaram no lixo. Pegaram a unção que receberam do Senhor por palavra e por imposição de mãos e não estão mais evangelizando. Quantos Robson ainda estão por aí dentro das biqueiras, que precisa de homens que sabem usar o seu legado para que outros Robson se sentem aqui para dizer: olha, no ano de 2020 eu estava lá na biqueira, mas alguém chegou e falou de Jesus para mim. Quantas pessoas estão trocando a sua fé por bem menos do que $5, porque não sabe mais o valor do seu ministério, que não valorizam mais o seu chamado, desistiram pelo caminho, culpando o pastor, culpando a igreja, culpando o irmão, culpando o líder da célula. Estão fazendo o que a Globo tem mandado, a Globo lixo. Fique em casa. Eu quero dizer que em breve, essa igreja convertida, ela não vai ficar em casa, ela vai de volta para a sua casa. Ela vai de volta para a sua casa, porque nós viemos de lá. Como assim, pastor? O Espírito que está em mim, que foi gerado por Deus, veio de lá.
Só quem veio de lá entende o que eu estou falando. Aleluias. A igreja não é um circo. A obra de Deus não é um teatro. O que foi dado para mim e para você, eu ouvi aqui o Robson falando de 8 anos, eu tenho mais de 30. E digo para você, Robson, que a mesma alegria que quando eu tinha os meus 16 anos, a mesma garra, a mesma vontade de adorar e de falar do nome de Jesus, é a mesma que hoje ainda arde no meu coração. Que nunca teve nada melhor na minha vida do que a presença do Espírito Santo de Deus. E quando eu olho para uma história como essa, o Espírito Santo hoje falou: mergulha dentro dela e vê se você aprende alguma coisa. Quanto vale o seu ministério? Quanto vale a sua fé? Qual é a importância que você tem dado? $5. Se você pega, se colocar me permitam aqui a comparação, se colocar um Rolex na mão de uma pessoa de baixa renda, vai parecer que foi um relógio ali de R$25 que foi comprado. Mas se coloca no braço de uma pessoa que está num carro importado, todo mundo sabe que aquilo ali vale muito. E alguém diz assim: esse, não precisa nem conhecer muito bem a marca, mas esse relógio vale tanto quanto esse carro. As pessoas precisam olhar para nós e dizer: a fé que este homem, que essa mulher tem, vale tanto quanto ele fala a respeito dela. Nós recebemos um legado, a nossa fé. Aleluias. Através do quê? Da morte de Jesus. Mas Jesus, ele ensinou um evangelho não de imposição, mas o evangelho da proposição. É o que esse pai fez. Filho, vai ali até o café ali, veja quanto que é. Ah, pai, 5. Ah, vai lá até o relógio, 5. Agora vai até o museu. A minha fé, a sua fé, o meu ministério, o seu ministério, ele vale aonde Deus nos plantou. É no lugar aonde Deus nos plantou. É aonde Deus colocou. Foi aonde o Senhor falou aqui. O Pai falou: agora vai no museu. Porque aonde Deus te plantou, é aonde você vai produzir os frutos. Fique em pé.